Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa aula do simbolismo no Brasil e vamos estar falando dos principais autores. Aula passada falamos do Cruz e Souza. Hoje vamos falar de Alfonso Guimarães, ok? Então vamos lá? Só um segundinho. Vamos lá. Aula 4, quarto bimestre, Simbolismo no Brasil, Alfonso de Guimarães. Simbolismo, a data, 1893 a 1902. Como surgiu? Na França, por volta de 1857, com a publicação de As Flores do Mal, de Baudelaire, né? Charles Baudelaire. No Brasil, iniciou-se com a publicação de Missal e Broquéis de Cruz e Souza. Aula passada nós falamos de Cruz e Souza, em 1893. Então, foi o percursor, quem deu o pontapé inicial. E terminou com a publicação de Canaã, de Graça Aranha, 1902, tá? É uma próxima etapa nossa quando começarmos a falar do pré-modernismo, tá? Que é matéria para vocês já para o terceiro ano. O simbolismo recusa todos os valores ideológicos da burguesia, exprime um intenso desgosto perante as soluções racionalistas e mecânicas. Considera importante a subjetividade individual do poeta. Exploram ao máximo o sentido da palavra, todos os seus sentidos e imagens. Os simbolistas aproximaram a poesia da música. A musicalidade está na poesia por meio de ritmos, combinações de rimas, repetições propositais de fonemas, tá? Então, onde vai aparecer muito aquela musicalidade através das figuras de linguagem, as aliterações, que são as repetições de consoantes, e as assonâncias, repetições de vogais. Há sempre um ar de mistério. O símbolo é usado nos seus mais diversos sentidos, na maioria das vezes como o mistério do projeto metafísico, cheio de sombras e sons lamentosos. É uma poesia difícil, hermética, misteriosa, que destrói a poética tradicional, tá? Então, as principais características aí. Alfonso de Guimarães, vamos falar dele, cai muito no vestibular, tá? Esse poeta. Alfonso de Guimarães, poeta místico, com religiosidade, que marca seus versos, que contém lugares onde viveu, igreja, procissões, missas, misticismo marcado pela melancolia, preferência pela língua arcaica, impressões de vésperas de finados, luto, sepultamento, poesia pouco descritiva e versos musicais. Afinal de contas, ele é um simbolista. Algumas curiosidades aqui, uma pequena biografia, né? Nascimento, 1870, data de morte, 1921. Mineiro, passado quase toda a sua vida nas cidades barrocas e decadentes da região aurífera, Alfonso de Guimarães sofreu as influências ambientais dessas cidades, povoadas apenas, no dizer de Roger Bastide, de sons e sinos, de velhas deslizando pelos becos silenciosos, de vultos que se escondem à sombra das muralhas. Cidades de brumas, conhecendo as mesmas existências cinzentas e os mesmos fantasmas noturnos, donzelas solitárias vestidas de luar. Sua poesia gira em torno de pouco assuntos, né? A morte da amada, a religiosidade litúrgica. Então, isso aqui é um pouquinho do que foi Afonso de Guimarães. Aqui é um poema muito conhecido dele, A Catedral. Entre brumas ao longe surge a aurora.
o hialino orvalho aos poucos se evapora, agoniza o arrebol. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Eu vou pedir que vocês façam o seguinte, quem está assistindo agora a videoaula, procurem essas palavras, né? Já que um vocabulário erudito, rebuscado, procurem o significado de alguma dessas palavras, as quais vocês não conhecem, tá? É algo muito importante, é enriquecedor, vai enriquecer o vocabulário de vocês, tá? É muito bom fazer essa atividade. Então, vocês vão estar lendo esse trechozinho e procurem aqui palavras que vocês não conhecem, procurem no dicionário, no Google, tá? Façam isso, por favor. O que nos remete esse título do poema? O título foi escolhido de forma intencional por Alfonsos, para trazer uma visão de religiosidade. Ora, ele está lá na cidadezinha em Minas, onde há várias igrejas, tá? Então, ele resolveu fazer esse poema, A Catedral. Catedral é um local onde há busca pelo divino, pela religião, sendo este tema recorrente em sua poesia simbolista. Então, nós já vimos que tema recorrente, então ele vai falar muito de religião no seu poema, tá? Nos seus poemas. Assunto abordado. O poema descreve o decorrer de um dia, desde o amanhecer até a noite. Quem puder estar lendo o poema todo é muito bom, tá? Já vi cair muito esse poema, Catedral, no vestibular. As ilusões do poema têm início no amanhecer, juventude. À medida que o dia avança rumo à noite, maturidade. Com o sono repleto de sonhos atormentados, as ilusões seguem crescentes, intensificadas pela dor e sofrimento. Olha só que legal, ele colocou como do jovem, vai ficando maduro, e os sonhos que ele tem como atormentados, as ilusões que vão se intensificando pela uma dor do sofrimento. Então, depois vocês dêem uma lida, por favor, nesse poema. Características simbolistas, coloquei mais uma vez, tá? Para ninguém esquecer quando chegar aí a hora da avaliação. Musicalidade, o vago, o nebuloso, a espiritualidade representada pela catedral. Então, aqui são as características simbolistas presentes nesse poema, tá? Vestígios de situações vividas que Guimarães tratou em seus versos de amor. Morte e religiosidade. Morte de sua noiva Constança, tá? Então, aqui é só um pedacinho de algumas características desse poema, tá? Que é muito, muito legal e cai, tá? Então, dê uma lida, por favor. Coloquei só uma préviazinha, mas vocês podem encontrar facilmente na internet. Alfonso de Guimarães, algumas de suas obras, ó, Câmara Ardente, Dona Mística, Septenário das Dores de Nossa Senhora. A morte da noiva, a sublimação da perda da noiva por meio do misticismo religioso. Então, a perda dessa noiva dele aí marcou muito o Alfonso, tá? A paisagem fantasmagórica das cidades mineiras, linguagem de rica musicalidade e, por vezes, litúrgica, tá? Então, uma pequena prévia aí de quem foi Afonso Guimarães, um poeta muito importante, presente no simbolismo do Brasil, tá? Atividades de casa. Eu vou pedir que vocês façam uma análise, uma breve análise, tá? Pode ser só por 5 linhas, do poema Esmalha, de Alfonso de Guimarães, tá? Depois eu vou botar um D aqui, de Alfonso de Guimarães. Então, vocês vão estar fazendo um resumo, vocês encontram com facilidade na internet. Façam, porque
Alfonso Guimarães é um poeta muito presente no simbolismo do Brasil e cai muito, tá? Eu coloquei um pequeno trecho, né, do poema A Catedral. Façam o trabalho que eu pedi nesse poema, procurem as palavras no dicionário, terminem de ler, tá? Dê uma vasculhada aí na internet que vocês vão encontrar a Catedral, e a análise do poema Ismália também cai muito, por isso que eu coloquei ele aqui, que vocês façam uma análise. 5 linhas é o suficiente. Livro didático, volume 2, parte 1, 169 a 173. Como eu venho falando nas aulas, eu estou cobrando do livro a parte do romantismo, que é para vocês não esquecerem, não cair no esquecimento, porque segundo ano é romantismo, né? Parnasianismo, naturalismo, realismo, simbolismo. Então, vocês vão estar praticando no livro, fixando matéria, tá ok? E outra coisa, quem não tem o livro, não se preocupe. Eu vou fotografar as páginas que eu estou pedindo e você vai poder estar fazendo trabalho de casa também. Ninguém vai sair prejudicado. Então, eu vou fotografar, aí vocês podem estar também fazendo trabalho de casa, tá bom? Então, pessoal, estudem simbolismo no Brasil. Estamos falando hoje de um outro autor, escritor importantíssimo, Alfonso Guimarães, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, estudem, façam as atividades, tá? E até a próxima aula.